evangelho verdadeiro. Porque, queridos, o arrebatamento está muito próximo. Nós estamos vendo as coisas acontecer dia após dias. Jesus está voltando. É real esta promessa. Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu voltarei. Ele prometeu que ele voltaria. E se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Então nós que estamos no caminho de Cristo, nós que estamos no caminho de Deus, vamos perseverar até o fim. Não desista. Se você tem um objetivo, não desista do seu objetivo. Não desista da caminhada. Não larga a sua cruz. Carregue a sua cruz, querido, porque vai valer a pena. Você vai dizer: valeu a pena esperar. E nesta noite, queridos, que Deus colocou algo no meu coração. Deus, nesta noite eu quero falar do homem. O homem segundo o coração de Deus. O homem que teve várias experiências com Deus. Ao momento que ele chega e ele fala: ó minha alma, por que te abate? Espere em Deus, ainda o louvarei. Eu não sei o que você tem passado, querido. Eu não sei o que você tem vivido, mas eu tenho algo da parte de Deus para falar no seu coração. Espere em Deus. Espere em Deus. Deus é fiel. Deus é fiel e Ele não falha. Faz prova com o Altíssimo. Faz prova com o Altíssimo para você ver se Deus não é Deus. Eu queria que os irmãos ficassem de pé em reverência a Deus. E vamos abrir o Salmo 23. Um salmo muito conhecido. Coloca aqui o fundo para mim, varão. Fundo musical. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Salmo 23, versículo 4. Glória a Deus. Bota em fundo. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tá, tudo bem. Isso aí, varão. Queridos, eu quero deixar a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu quero falar do homem segundo o coração de Deus. O homem que tinha experiências com Deus. E ele sabia quem era Deus. Muitos ouvem falar que Deus é Pai, que Deus é bom, mas poucos têm experiência. E Davi, ele tinha experiência com Deus. E ele diz aqui no Salmo 23, versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar, queridos. Podem tomar os vossos assentos. Davi aqui, ele está falando que ainda que ele ande pelo vale da sombra da morte, ele não teme. Sabe por quê? Porque ele sabe que Deus é com ele. Então, querido, nesta noite eu venho falar algo da parte de Deus. Deus é contigo. Deus é contigo. Está passando por luta? Clama. Jeremias 33:3. Clama a mim, que eu vou responder-te aí coisas ocultas e grandes que tu não sabe. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei quais são as suas lutas. Eu não sei quais são as suas dificuldades. Mas você tem um Deus que pode tudo. Você tem um Deus que ele vai além da medicina. Ele abriu o mar. Ele foi ali com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. E ele não mudou. Ele operou no passado e ainda opera hoje. E ali Davi, ele passando por luta, passando por dificuldade. Ele olha para a esquerda, ele olha para a direita, ele não tem saída. Ele vai clamar, ele vai orar, ele vai suplicar a Deus. E ele pede socorro. Até o ponto de o próprio filho querer matá-lo. Ele fala: Senhor, a minha alma está abatida, a minha alma está triste. Ele começa a clamar, ele começa a falar com Deus. E Davi, ele sabia quem era Deus. E você também sabe quem é Deus, querido. Você não está sentado aí à toa. Você não está cultuando a Deus aqui à toa.
lá do terceiro céu, ele está contemplando toda a honra, toda a glória e toda a adoração que você está dando para ele nesta noite. E Davi, ele começa a clamar: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. É um homem que tinha experiência com Deus. É um homem que sabia de onde Deus tirou ele. Quantos inimigos não queriam a morte de Davi? Quantos livramentos o Senhor já te deu? Talvez não era nem para você estar aqui nesta noite. Livramento de morte, livramento de acidente, aquele momento que você sabe que só a mão do Senhor te sustentou. Talvez você não tinha nem o pão de cada dia, mas Deus proveu. Deus proveu o alimento. Deus proveu o calçado para você, querido. Isso se serve de experiência. E ali Davi, ele coloca algo dentro do coração dele. Com tanta experiência que ele tinha com Deus, ele quer trazer a Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança habitava em tendas. E Davi, ele coloca no seu coração e construiu uma casa para Deus. Por quê? Porque ele tinha experiência com Deus. Querido, quando você fazer para Deus, faça o melhor. Quando você for fazer algo para Deus, faça o seu melhor. Você está fazendo não é para o homem, você está fazendo é para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tudo que Deus colocar no teu coração, se for algo, uma vigília, uma cruzada, um evangelismo, faça o melhor para Deus. E Davi, ele colocou no seu coração de construir uma casa para Deus. Só que Deus manda um profeta, porque Davi era homem de guerra, queridos. Aquele homem passou por tanta luta, aquele homem passou por tanta dificuldade, que teve um momento que ele fala com Deus. Ele não tem mais força de orar, ele não tem mais força de clamar. Ali ele começa a chorar, ali ele começa a suplicar. Ali é só ele e Deus, querido, não tem ninguém, é só ele e Deus. Tem momentos, querido, que é só você e Deus. Não vai ter mãe, não vai ter pai, não vai ter irmãos, é só você e Deus, é um particular. E ele começa a clamar: Senhor, tem de misericórdia, Senhor, me ajuda. E ele sabia, porque ele tinha experiência, porque tantas dificuldades que no Salmo 40 fala: o Senhor me tirou de um charco de lodo horrível. Ali foi a experiência que ele tinha com Deus. E ele coloca no seu coração de construir uma casa. Ele começa a preparar, ele começa a comprar os mantimentos, ele começa a estocar dinheiro. Só que, queridos, triste é quando ele manda um profeta, porque Davi era homem de guerra. Davi, ele não brincava com Deus, ele não brincava com as coisas de Deus, ele sabia quem era Deus. Ele não brincava com as coisas, ele não brincava de ser crente, ele não brincava de ser pastor, ele não era menino na fé, ele não era menino, ele tinha experiência com Deus. Desde quando ele estava lá, que ninguém dava nada por ele, ele estava lá nas malhadas, cuidando das ovelhas do pai dele, que quando Deus manda um profeta para ungir, ele vai pensar que é ali, os robustos, a aparência. Ei, querido, Deus não olha para a aparência, Deus, ele não olha para a tua condição, Deus, ele olha para o teu interior. Agrada-te do Senhor, agrada-te do Senhor, e ele satisfará o desejo do teu coração. Agrada a Deus, querido, agrada ao teu Deus, cultua ao teu Deus. E ali começa a trajetória. Samuel olha a aparência, e Deus fala para o profeta: não vejo como o homem vê, eu olho para o interior. Querido, Deus olha para o teu interior. Deus, ele te olha por dentro. Ele não tem esses olhos físicos como a gente olha aqui com a humanidade. Não, o olhar de Deus é diferente. Deus pega o fraco para fazer forte. Deus pega o desprezado para sentar nas mesas dos reis, porque só ele para fazer, ele é Deus, querido. Ele não mudou. E ele, Davi, começa uma trajetória com Deus, começa a reinar, e ele começa a agradar a Deus. E, querido, não agrada a homens, não agrada a homens, agrada ao teu Deus. Às vezes a gente quer elogios, às vezes no Facebook, às vezes no WhatsApp, nas redes sociais, nós queremos postagem. Ei, querido, não queira o valor do Senhor,
queira ser não rejeitado pelo homem. Nunca queira ser rejeitado por Deus. Você tem que ser preferido ser rejeitado pelo homem, mas não por Deus. Saul também foi ungido a rei, mas teve um momento que ele começou a desobedecer. Deus falava: Saul, vai para a direita, ele ia para a esquerda. Saul, vai para frente, Saul vinha para trás. Querido, ao ponto que Deus mandar o profeta e falar: hoje Deus te rejeita. Querido, isso é triste para um homem de Deus. Isso é triste para uma mulher de Deus ser rejeitado por Deus. E ali Saul foi rejeitado por quê? Pela desobediência. E Davi, quando ele começou a reinar, ele começou a obedecer. Ele errou, pecou, mas ele tinha um diferenciado. Quando ele pecava contra Deus, ele ia se humilhar. Ele ia orar, pedir perdão: Senhor, pequei contra ti e contra os céus. E Deus via sinceridade no coração de Davi. Se você pecar contra o teu Deus, se você está afastado do caminho do Senhor, se você já foi no caminho, você está ouvindo esta voz, querido. Se nesta noite você quiser uma reconciliação com o Senhor, nós estamos aqui de braços abertos, para você voltar para a casa do Pai como filho pródigo, para você voltar para a casa do Pai. Eu não sei quanto tempo você está afastado, eu não sei qual foi o motivo que você se afastou da casa de Deus, mas nesta noite Jesus quer te dar salvação. Nesta noite o Pai está te chamando de volta, porque Davi, a partir do momento que ele sente que a presença de Deus está se afastando, ele se desespera, irmão Jardel. O momento que ele vê que Deus está se afastando, ele começa a se desesperar. Ele diz: Senhor, não te afaste de mim o teu Santo Espírito, não tira de mim o teu Santo Espírito, porque Davi sabia, sem a presença de Deus, ele não era nada. Ele poderia ter reinado, ele poderia ter ouro, ele poderia ter prata, mas sem a presença, ele sabia que ele era pó e cinza. E ele se desespera. Ele começa a falar com Deus: não me retire de mim o teu Santo Espírito. Ele começa a clamar: não me tire de mim a tua presença. Ei, querido, será se a presença não está te afastando de ti? Será se tu ainda tem intimidade nas madrugadas de dobrar o joelho na tua cama? Será se tu ainda tem intimidade de buscar a Deus com sinceridade? Não perca o teu primeiro amor, querido. Jesus está voltando, essa promessa é real. Esta promessa é real. E Davi, ele perseverou com Deus. Ele passou por luta. Teve momentos que ele não tinha nem o que comer, mas ele estava com Deus. Querido, você pode estar enfermo, você pode estar numa UTI, você pode estar no leito do hospital, mas se o Senhor estiver contigo, Ele te levanta, Ele te sustenta. Quantos ali já foi despachado da medicina? O médico disse: vai morrer. E o médico dos médicos falava: vai viver. Quantos não já foi curado de câncer? Quantos não já foram receber a cura ali no hospital? Então, querido, isso serve de experiência. Experiência com Deus, caminhar com Deus. Até você completar 70, 80, 90 anos, querido. Enoque andou com Deus, querido. Abraão andou com Deus. Olha esses homens da fé do passado: Josué, Daniel, Moisés, as mulheres de Deus, Ruth, Esther, Ana. Vê a história dessas mulheres. Mulheres fortes, passaram por luta, passaram por dificuldade, mas elas nunca largaram o Senhor. Vê a história de Esther na Bíblia, que linda história, deu um grande livramento para o povo de Deus. Então nesta noite, querido, renova a sua aliança com o Senhor. Dentro de mim há uma brasa, dentro do meu coração por Deus, querido, há uma brasa acesa que acende a cada dia. A cada dia há uma brasa acesa que acende. Eu não sei o que você tem passado, querido, que esta brasa venha acender dentro do teu coração. Que esta brasa venha acender dentro do teu coração, querido. Não largue Jesus por nada. Não largue Jesus por nada, seja doido por Jesus. E Davi, ele tinha experiência com Deus, que é o ponto que ele quis fazer uma casa para Deus. Só que Deus falou: tu não vai fazer, mas teu filho vai fazer, que é Salomão. E ali Davi, ele prepara tudo do bom e do melhor para a casa de Deus. Ele prepara os utensílios, ele prepara o ouro,
ele prepara a prata. E é o ponto que Deus manda o profeta: porque a tua mão está suja de sangue. Davi, ele não brincava. Davi, ele não brincava. Os inimigos vinham, mas ele não brincava. Ele era sincero com Deus. Ele não brincava, ele era sincero com Deus. E ali, o projeto de Deus. Ali nasce um projeto da Arca da Aliança. Habitar numa casa ali projetada por Davi. E ali Salomão começa o projeto. Salomão, ele coloca tudo do bom e do melhor na casa de Deus. Ele coloca tudo do bom e do melhor na casa de Deus. A partir do ponto que o povo, quando ele vai para o templo, Deus fala: ouvi a oração que foi feita neste lugar. É o ponto que ele chega para Salomão e fala: pede o que tu queres. E Salomão, ele pede sabedoria e entendimento. E a Bíblia fala que não houve e não vai haver o homem mais sábio como Salomão. E aí ele começa a construção da casa de Deus. Ele traz a melhor madeira, ele traz os melhores instrumentos, ele traz o melhor ouro, o melhor prata, e ele coloca na casa de Deus. Sempre quando você for fazer algo para Deus, faça o melhor. Não faz as coisas de Deus relaxado, é abominável os olhos de Deus. Nunca faça as coisas de Deus de qualquer jeito. Nunca faça as coisas de Deus de qualquer maneira. A reverência, querido, deixa a reverência, deixa temor e tremor nas coisas de Deus. E ali, Davi, ele ficou satisfeito, porque eu creio que o projeto que ele colocou no coração diante do Senhor, de fazer algo para Deus, uma casa para Deus, ele não pôde fazer, mas o filho dele, Salomão, concluiu o projeto. Quais são os projetos que vocês têm colocado diante do Senhor? Quais são os projetos que você tem colocado nas suas orações? O que você tem colocado diante de Deus, querido? Persevera. Deus, ele é fiel. Deus, ele não falha. Deus, ele não falha, querido. Deus é fiel. Ele é o leão da tribo de Judá. E operando ele, quem pode impedir, queridos? Não larga Jesus nesta caminhada. Não larga o Senhor nessa trajetória. Estamos passando por pandemia, guerra, tudo é bíblico, mas nós estamos aqui vivos, querido. Quantos não desceram a sepultura? Pessoas que tinham bens, posse, desceram através desse vírus, e nós estamos aqui com fôlego, louvando, nós estamos glorificando, adorando o nome santo do Senhor. Então tudo aquilo, querido, que você passar, glorifique a Deus, na fartura ou na avareza, glorifique a Deus, não importa a situação, tudo dá glória a Deus. E que você, querido, fique com esta palavra no seu coração, como Deus falou para Josué: ser forte e corajoso, porque Deus é conosco, querido. Se Deus é, repete comigo, se Deus é por nós, mais forte, querido. Se Deus é por nós, mais forte, querido. Essa não é a igreja do Senhor, não. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Operando Deus, quem pedirá? Palma para Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Eu agradeço, eu vou passar agora para o outro que vai trazer a mensagem, outro jovem. Glória a Deus. Amados, vamos ouvir o nosso amado irmão Eduardo essa noite. Cadê o irmão Eduardo? Glória a Jesus. Nosso irmão Eduardo está com a oportunidade primeiro, sim? Nosso amado irmão vai estar aqui ministrando a palavra, amém? A paz seja com todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que guarda a palavra do Senhor, que anda em santidade, porque sem santidade a gente não vê Deus, como está em Hebreus. O amado disse bem, né, que Salomão, ele edificou a casa de Cristo, a casa que Deus ia estar atento, ouvido naquela casa. Davi disse, né, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então a casa do Senhor não era construída, né? Então não é tijolo, a casa do Senhor não é tijolo, nunca foi tijolo, amém? Então,
se você for analisar, Ageu, lá também fala, Ageu 2, lá fala que a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Aquela primeira casa foi simplesmente uma sombra da primeira. Você é a casa, como está em Hebreus 6, Hebreus 3, 6. Você é a morada, como está em Efésios 2, 19. Você é o templo, como está escrito lá em 1 Coríntios 3, 16 e 2 Coríntios 6, 16. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em João, Evangelho de João, versículo 7. Uma mensagem bem rápida, bem breve. Amém? Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Existe um segredo para você pedir ao Senhor e a sua oração ser atendida. Palavra em você e você em Cristo. Nós não vamos abrir lá não, mas vamos só citar os versículos. Depois quiser ler lá na tua casa, para ser bem breve. Em Lucas 7 e Mateus 11, lá fala que aqueles que ouvem a minha palavra e praticam, assemelharei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caíram tempestade, veio o vento, sopraram-se os ventos, veio rios, tempestade, todo tipo de tentação, todo tipo de provação, mas aquela casa não caiu. Aquele que ouve minha palavra e não pratica, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou sua casa na areia. A mesma provação que foi para aquela casa edificada na rocha, foi a mesma provação que também caiu sobre aquela casa edificada na areia. Veio chuva, tempestade, soprou-se o vento, veio tempestade e aquela casa caiu. A diferença não está na casa. A casa que está edificada na areia e a casa que está edificada na rocha é a mesma. A diferença é aonde a casa está edificada. Por isso que Jesus Cristo falou: se as minhas palavras tiverdes em vós, e vós tiverdes em mim, ou seja, a casa edificada na rocha, você edificada na justiça que é de Cristo. Não vai pelo seu mérito. Não ache que você, não pense que você vai conseguir vencer o mundo, que você não vence o mundo. Porque Jesus Cristo fala: no mundo tereis aflição, eu venci o mundo. Jesus Cristo venceu o mundo. João, lá em João 5, lá fala: e a vitória que vence o mundo é esta, a sua fé. E como é que você vai vencer o mundo se você não tiver fé em Cristo? Se a sua casa não estiver edificada na rocha? Então, essa casa que é você, não é mais aquela casa que foi edificada por Salomão. Aquela casa lá é simplesmente uma sombra. A realidade é você. Você agora é a arca da aliança que carrega os mandamentos. Você é a arca da aliança que carrega agora aquela vara de Arão, que é uma ressurreição, é o próprio Cristo dentro de você, o próprio Espírito Santo de Deus dentro de você. Aquela vara que floresceu significa ressurreição. Aquela vara estava morta. Aquela vara é você. Você agora representa a arca de Deus, que você tem agora o Espírito Santo de Deus que habita em você, o próprio Deus habita em você. Não é mais aquela arca da aliança mais. Aquela lá foi simplesmente uma sombra. Aquela foi simplesmente uma réplica que Deus mostrou a visão para Moisés. Moisés, agora você vai fazer essa arca, essa visão. Moisés fez aquela réplica, mas aquela arca subiu novamente para o céu. Aquilo é uma réplica, Deus habitava nela. Mas lá em Apocalipse, João viu aquela arca da aliança, lá no céu. Deus mostrou para ele. Nós temos que parar de viver
Sombra foi para o povo de Israel. Nós estamos vivendo agora a realidade. Nós estamos vivendo agora, não é mais o homem carnal. As promessas não é mais carnais. As promessas agora é espiritual. Nós temos que acordar, temos que parar de estar dando ouvido para homens que só falam da vida terrena, só falam das coisas desse mundo. A Escritura é bem clara: não ameis o mundo nem nada que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Como é que as palavras do Senhor estão em você se você não guarda essa mensagem? Como que você vai falar para o Senhor, o Senhor não te ouve? Fala, mas o Senhor nunca te ouve, porque não guarda a palavra do Senhor. Tem que guardar. Não vai adiantar, lá em Provérbios 28, versículo 9, se você, por exemplo, não guardar a lei do Senhor, se você não guardar a palavra do Senhor, até a tua oração se torna abominável, mesmo que a tua oração seja bíblica, mas se você não guardar a palavra do Senhor, a oração sua é abominação. A oração tem que ser de acordo com a palavra, o salmo tem que ser de acordo com a palavra, os louvores tem que ser de acordo com a palavra, os cantos tem que ser de acordo com a palavra, tudo tem que ser de acordo com a palavra. Jesus Cristo, ele é bem claro quando ele fala: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo, é tudo que você quiser. Que tudo é esse? Que palavra que está em você, que você não consegue abandonar o pecado, que você não consegue abandonar as coisas desse mundo, é avarento, é idólatra, prostitui, faz todo tipo de porcaria nesse mundo, nunca conseguiu se libertar. Jesus Cristo, ele veio para te libertar do cativeiro do pecado. Jesus Cristo, ele veio e morreu, ressuscitou no terceiro dia por causa de você, por causa de mim, subiu aos céus e desceu dons. Ele subiu ao céu, levou cativo o cativeiro e desceu dons a todos os homens. Nós temos que parar de estar seguindo homens carnais, homens que não falam da vida do Senhor, homens que não falam do céu, homem que não fala de ressurreição, homem que não fala das coisas espirituais. Deus deu tudo para você também. Você também é capaz de carregar essa palavra. Você também é capaz de levar o evangelho, anunciar a toda criatura. Porque você também é filho. Você tem o direito da salvação. Você tem direito de ser filho. Glória a Deus. Nós estamos vivendo numa geração que abre, por exemplo, tempo. Eu não sou contra que a pessoa abre tempo, abre, mas fala do amor de Deus. Faça aquelas pessoas discípulos. Não deixa aquelas pessoas ficar sentadas naqueles bancos 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Nunca se torna discípulo. Glória a Deus. Porque isso é nossa revolta. As pessoas ficam sendo bajuladas, bajulando homens, nunca sai de lá, fica lá 24 horas pregando para aquele povo, toda a vida, nunca se torna discípulo. Porque o objetivo de Cristo, ele mesmo fala: se vós estiveres em mim e minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Ele fala também, lá em João 8:31, ele fala: aquele que permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meu discípulo. Discípulo é aquele que segue algo, segue alguém, segue Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você só vai ser liberto da escravidão do pecado, da escravidão da religião, da escravidão do homem, da escravidão do engano, se você estiver na palavra de Deus. Se você conhecer a verdade te libertará. Se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Caso contrário, você não consegue. Por isso que Jesus Cristo falou: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Todo aquele que aprendeu a ouvir do Pai, você vai ter que ouvir do Espírito Santo, você vai ter que ouvir a voz de Deus, você vai ter que ter experiência, porque aqueles homens de antiguidade, nós temos ele como exemplo. Nós não podemos ser igual a ele, nós temos que ser melhor do que eles. Aleluia. Aqueles homens têm sua experiência, agora nós temos que ter a nossa. Nós temos que parar de falar: mas Davi foi maravilhoso, mas Salomão foi maravilhoso, mas não sei o que. E você? Vai ficar estacionado? Você não vai ter tua experiência com Deus? Todo aquele que ouviu do Pai, aprendeu do Pai. Você aprendeu de quem? Você ouviu de quem? Porque Pedro ouviu de Deus. Pai, porque ele revelou para o Senhor Jesus Cristo, falou assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus Cristo falou assim: e tu és Pedro. E bem-aventurado tu, Pedro Bajona, porque quem te revelaste não foi carne nem sangue, mas o Pai que está no céu. Porque enquanto você não tiver a revelação do céu, você ainda vai viver sombra. Enquanto você não tiver a revelação do céu, você ainda vai ficar inspirado em homens menores do que Jesus. Jesus foi: aqui está quem é maior do que Salomão, aqui está quem é maior do que Jonas, aqui está quem é maior do que Moisés, aqui está quem é maior do que Abraão. Você vai seguir quem? Homens do passado, ou você vai seguir Jesus? E Jesus está dentro de você, o Espírito Santo está dentro de você. Uma irmã hoje mandou uma mensagem, a irmã Justina falou: irmão, eu não posso ir, irmão, porque eu vou ficar aqui em casa, mas eu vou ficar orando por vocês, irmão. Eu falei: irmã, descansa. O mesmo Jesus que está conosco é o mesmo que está com você na tua casa.
Porque nós não fazemos escravo para nós não fazemos seguidor para a pessoa ficar seguindo nós, porque nós não estamos com ela 24 horas, mas Jesus está, o Espírito Santo de Deus está. O mesmo Espírito Santo que está aqui, o mesmo Espírito Santo que opera milagre aqui, é o mesmo Espírito Santo que opera milagre lá na China, no Japão, em qualquer lugar do mundo. Porque essa é a verdadeira igreja. A verdadeira igreja do Senhor, ela está edificada em Cristo, na rocha que é Cristo. Uma igreja que não é comprada, uma igreja que não vem da sua palavra. Porque é isso que está acontecendo dentro de muitos templos. Porque hoje o demoniado, hoje é o pobre, é o mendigo, mas aquele rico, por exemplo, que está vendendo Jesus, não tem demônio dentro dele, porque Judas estava cheio de Satanás. Satanás, eu estou dentro de Judas, e Judas foi vender Jesus. O engraçado é que o de hoje é só os pobres que tem Satanás. E os ricos que estão vendendo Jesus, trocando Jesus Cristo por causa de 10%, trocando Jesus por causa de 30 moedas de prata. Por isso que o Senhor levantou homens que não têm compromisso com essa terra, homens que não têm compromisso com homens que não têm compromisso com essas porcarias, com essas barganhas que estão vendendo dentro desses templos. Homens que o Senhor levantou para pregar o evangelho, de graça recebeste e de graças dai. O nosso objetivo é fazer você edificar sua casa na rocha. O objetivo nosso é levar você para Cristo. O objetivo nosso é tornar você discípulo de Cristo, na verdade, na palavra. Glória a Deus. É por isso que esse evangelho é estranho. É por isso que muitas pessoas acham ruim, porque não lê Bíblia. Você tem que ter intimidade com o Senhor, meu amado. Você tem que ter intimidade com o Senhor, minha amada. Você tem que ler Bíblia, você tem que conhecer a verdade, você tem que pedir o Espírito Santo. A revelação só vem de Deus. Quando você fala, Senhor, revela, Senhor, para mim a tua palavra, eu não sei, Senhor. Por exemplo, eu fiz uma oração antes de ontem, por exemplo, pedi o Senhor para o Senhor me revelar. O Senhor me acordou de madrugada e me revelou na palavra. Agora eu sou melhor do que você? Nunca, jamais. Todos nós diante do Senhor nós somos iguais. A mesma casa que sou eu é você também. A diferença não está em mim nem em você. A diferença está aonde nós estamos edificados. Na casa ou na força do teu braço. Por isso que a Escritura fala, maldito o homem que confia no homem, que faça do teu braço a tua força, mas bendito aquele que confia no Senhor. Por isso, meu amado, vamos viver a realidade, vamos viver a vida espiritual. Por isso que a Escritura fala, todos aqueles que estão em Cristo Jesus foi crucificado com Cristo Jesus. Não vive mais você, não é você mais que vive, é Cristo que vive, como está lá em Gálatas 2:20. Nós vivemos agora novidade de vida. Nós não vivemos mais aquela vida do passado, roubava, matava. Já era, é passado, aquilo é carne. Aquela carne, aquele corpo do pecado foi crucificado com Cristo. Aquele corpo não vive mais. Você agora é nova criatura, homem espiritual. Fala do céu, fala da vida terrena, fala da ressurreição, fala das coisas celestiais. É uma vergonha. Você vai conversar com crente só fala do mundo. É pornografia, é tanta porcaria de filme. Que é isso, gente? Que alimento que esses crentes estão alimentando? É por isso que é escândalo esse evangelho. Porque o evangelho é santificação, o evangelho é perfeição, o evangelho é justiça. Você tem que ser justo, tem que ter santo em toda a sua maneira de viver. Por isso que nós temos que voltar ao primeiro amor. Cristo Jesus é o primeiro amor. Porque Ele deu a vida por você e por mim, pecador. Para que nós agora não